Aleluia, como é bom estar mais uma vez aqui na casa do Pai. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho refletido nessa palavra nas últimas semanas. E eu acho lindo como o Espírito Santo, ele se manifesta, o Espírito Santo, ele se revela. O Espírito Santo, ele fala pra gente, ele fala pra mim, ele fala pra você, ele fala ao nosso coração sobre aquilo que ele quer fazer. E é por isso que às vezes, sem marcar, sem combinar, nós acabamos falando todos a mesma linguagem, porque a linguagem é do Espírito, não é nossa. Hoje, antes do culto começar, nós estávamos lá na sala Kids, com um grupo de intercessão, orando por esse momento, orando por esse culto. Deus colocou uma palavra no coração da nossa irmã Raquel, e ela fez uma oração, e depois o irmão Rogério também fez uma oração, confirmando a mesma palavra, e ambos leram a palavra, e eles oraram sobre as águas que transformam, sobre a água que flui do trono de Deus e que transforma a nossa vida. Quando a Raquel leu essa passagem, quando ela orou sobre isso, quando o irmão Rogério orou sobre isso, no meu coração lá em cima eu estava: Espírito Santo, o Senhor é lindo, porque foi exatamente essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor dividiu com eles, o Senhor também compartilhou com eles aquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor quer compartilhar com todos nós aqui essa noite. O pastor citou aquela passagem quando fala: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo, ele sabe aquilo que ele quer falar. Nós, quando buscamos, nós nos encaixamos dentro dessa palavra. O que o Espírito Santo tem pra gente, ele revela. E a gente sabe. Ele revela a nós. A gente entende quando a gente está disponível. E todos começamos a falar a mesma linguagem. O rio de Deus está aqui essa noite. E ele é para você. É só pedir. Aquele que pede, recebe. É só pedir. Não tem mistério. Não tem complexidade. É só pedir. Só isso. Se você quer entrar nesse rio, se você quer entrar nesse fluir, se você quer fazer parte do que Deus está fazendo, é só pedir. É só você pedir. Eu estou lembrando agora, quando Deus chama o profeta Samuel a primeira vez, ele ainda é um menino. Ele ainda é uma criança. E Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. Samuel escuta, levanta, vai até o profeta Eli. Pois não, Senhor? O Senhor me chamou? Ele fala: não, eu não te chamei. Samuel volta para a cama. Samuel escuta a segunda vez. Samuel, Samuel. Samuel levanta, vai até Eli. Eli, Senhor, o Senhor me chamou? Não, Samuel, eu não te chamei. Samuel volta para a cama pela terceira vez. Samuel escuta: Samuel, Samuel. Ele vai pela terceira vez até o profeta Eli. O profeta Eli, na terceira vez, o profeta Eli entende o que está acontecendo. Ele fala: não, Samuel, eu não te chamei. Mas quando você ouvir o seu nome ser chamado de novo, apenas diga: eis-me aqui, que o teu servo escuta, que o teu servo ouve. Samuel volta para a cama. E ele escuta mais uma vez: Samuel, Samuel. E Samuel fala: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo escuta. E ali, naquele momento, o Senhor visita Samuel. O Senhor unge Samuel. O Senhor traz para Samuel todas as revelações. O Senhor se revela, se apresenta para Samuel. A única coisa que Samuel precisou fazer foi dizer: eis-me aqui, que o teu servo escuta.
Então, se você quer receber, se você quer fazer parte do que Deus está fazendo nessa igreja, se você quer fazer parte do que Deus está fazendo nessa geração, você só tem que dizer: eis-me aqui, que o teu servo escuta o que é que o Senhor quer de mim. Pede e recebe. É só pedir que você vai receber. A palavra que eu venho meditar dessa semana, essas últimas semanas, está lá em Ezequiel capítulo 47. Só o versículo 1, só a primeira parte do versículo 1, que fala assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo. Só isso. O homem, de novo, só isso, mas eu vou ler de novo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Nessa passagem, todo o capítulo de Ezequiel 47, Ezequiel, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. Essa visão que eu li só a primeira frase. Ele teve uma visão. E nessa visão, ele diz que o anjo levou ele até a porta do templo. E ele viu água saindo por debaixo da soleira do templo. E a visão continua. Ele fala que o anjo mediu 500 metros e a água dava pelos tornozelos. O anjo mediu mais 500 metros, a água dava pelos joelhos. O anjo mediu mais 500 metros, água na cintura. O anjo mediu mais 500 metros e Ezequiel já não conseguia mais andar. Ele precisou mergulhar e nadar, porque não era possível mais dar pé. E depois disso, a visão continua. O anjo traz Ezequiel de volta para a margem do rio. E ele vê aquele rio correndo, aquele rio que flui, que começa a fluir de debaixo da soleira da porta. E ele vê que árvores frutíferas começam a brotar às margens do rio. E o anjo ainda fala para Ezequiel: esse rio está correndo em direção ao mar morto, ao mar salgado, ao mar aonde não tem vida, ao mar aonde a morte habita. No entanto, quando essa água chegar ao mar morto, tudo que estiver morto ganha vida novamente. Quando essa água chegar ao mar morto, a água do mar morto vai se tornar água saudável, vai se tornar água potável, e tudo que tiver em volta dele prosperará. Essa é uma das visões mais belas. E eu passei essas semanas meditando sobre essa passagem, meditando sobre esse rio que corre, esse rio de água da vida, esse rio de águas purificadoras, que por onde esse rio passa tudo ganha vida. E ele brota da onde? De debaixo da soleira da porta. Ele começa a correr debaixo da soleira da porta do templo. E ele vai ganhando espaço, vai ficando maior, vai ficando mais amplo e vai brotando por onde o rio passa. Tudo ganha vida, até aquilo que está morto. Ele deságua, o rio da vida deságua no mar morto. O rio da vida deságua no mar morto. E quando esse rio da vida deságua no mar morto, o mar ganha vida novamente. E eu fiquei pensando em duas palavras dessa visão. Eu fiquei pensando no significado do que é o templo. A visão de Ezequiel diz que a água saía por debaixo da soleira da porta principal do templo. O primeiro templo que foi construído para adorar a Deus, para receber a visitação de Deus,
não foi um templo como nós o conhecemos, foi uma tenda. Lá no Antigo Testamento, lá na época de Moisés, Moisés recebe todos os detalhes de como é que ele deveria erguer a tenda do encontro. Algumas versões vão chamar de tabernáculo, outras versões vão chamar de tenda do encontro. Eu vou usar o termo tenda do encontro. Por quê? Porque é na tenda do encontro onde Deus se encontrava com o seu povo. A tenda do encontro. Ali foi o primeiro lugar de habitação. Ali a nuvem de glória descia. Deus falava face a face. Deus falava diretamente com Moisés dentro da tenda do encontro. Quando Moisés saía da tenda, ele passava aquela mensagem para o povo e todo mundo sabia que Deus havia falado com o seu povo através daquela tenda, dentro daquela tenda. Porque templo é um lugar onde Deus se manifesta. A segunda versão de templo, nós temos lá quando Davi deseja muito construir um templo ao Senhor. Ele fala: eu que sou um ser humano, habito em castelos maravilhosos. Como pode o Senhor dos exércitos habitar em tendas? Precisamos construir, precisamos erguer um templo ao Senhor. Só que Deus impede Davi, fala assim: não, você já derramou muito sangue em batalhas. Você não vai erguer um templo para mim. Quem vai erguer será seu filho Salomão. E Davi, no entanto, fala: tudo bem, Salomão vai erguer o templo, mas eu vou comprar o material. E Davi compra todo o material necessário e Salomão, em seu reinado, ergue um templo em honra ao Senhor. E ali nós temos o primeiro grande templo. A Arca da Aliança, a presença de Deus é revelada. Deus se manifesta ali dentro do templo. O terceiro momento onde a gente vê templo na história já é lá no Novo Testamento. A terceira referência de templo que eu quero compartilhar com vocês, ela já vem lá no Novo Testamento. Tem uma passagem em que Jesus deixa os fariseus bastante irritados, que é quando ele fala: destruir esse templo e reconstruirei em 3 dias. E aí os fariseus irritados ficam: como pode? Esse templo levou 40 anos para ser construído. Como é que você pode reconstruir em 3 dias? E aí o versículo seguinte fala: eles não sabiam que Jesus estava falando do seu próprio corpo. O terceiro templo que eu quero compartilhar com vocês é o próprio Cristo. Cristo é o templo. Ele é o templo. Ele falou que o templo seria reconstruído em 3 dias e ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição. Cristo é o templo. A segunda palavra que me chama a atenção, guarde essa parte: Cristo é o templo. A segunda parte, a segunda palavra que me chama a atenção nessa passagem é a palavra água. A água corria por debaixo da soleira da porta principal do templo. A água. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra água significa vida. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, nos Salmos, nos Profetas, nos livros históricos, nos Evangelhos, nas cartas, em todo lugar que você lê, a água simboliza vida. E você guardou quando eu falei que Cristo é o templo? A vida, a água fluindo por debaixo da soleira da porta do templo, é o rio de vida que flui do próprio Senhor. E meditando, continuando meditando, e essa palavra ardendo no meu coração, eu pensei que
quando Jesus é crucificado, lá no Calvário, a Bíblia fala que um dos soldados pegou uma lança e transpassou a lança no abdômen, na região do abdômen de Jesus. E dali, da onde aquele soldado tirou a lança, jorrou sangue e jorrou água. E quando o Senhor me trouxe essa passagem à mente, que literalmente jorrou a água da cruz, foi ali, naquele momento, se cumpriu a visão do profeta Ezequiel. Ali, na cruz do Calvário, quando Jesus se entrega, quando Jesus morre por mim, quando Jesus morre por você, quando Jesus morre para me salvar, quando Jesus morre para salvar você, nesse momento a água começa a jorrar por debaixo da soleira da porta do templo. Mas Ariane, salvar de quê? Eu preciso ser salva de quê? Você precisa ser salvo do pecado, porque o pecado é que separa você de Deus. O pecado separa você de Deus. E quando Jesus morre na cruz do Calvário para salvar você do pecado, Ele tira o pecado que faz separação entre você e Deus, e então você pode voltar e se encontrar com Deus. O pecado não deixa você se aproximar de Deus. Ariane, eu não consigo, tem alguma coisa que não deixa eu me aproximar, alguma coisa que não deixa, é o pecado. É o pecado que faz essa separação. E é quando Jesus morre na cruz para salvar você disso. Jesus salva você daquilo que te impede de chegar perto do Pai. E quando Ele arranca esse pecado, Ele te salva desse pecado, Ele arranca esse pecado, você pode correr e abraçar o Pai, porque o pecado já não existe mais, o pecado foi arrancado. Jesus morreu para isso, para arrancar esse pecado. Mas você precisa querer que esse pecado seja arrancado. Essa água purificadora, ela flui da cruz. E quando Jesus se entrega, significa que não existe nada que eu possa fazer. Não é alguma coisa que eu faça. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos para Deus. Tem a ver com aquilo que Ele já fez por nós. Não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o que Ele já fez. Ele já fez. Ele já pagou o preço. Ele já morreu. Ele já reconstruiu o templo em 3 dias. E as águas começaram a correr por debaixo da soleira da porta. E a visão, ela segue. Porque eu comecei a fazer um paralelo. O paralelo é o seguinte. A visão de Ezequiel diz que a água começou a correr por debaixo da soleira da porta. E o anjo mediu 500 metros e a água dava ali nos tornozelos. Quando Jesus morre da cruz e a água começa a jorrar, dali a salvação brota, a salvação nasce, a água começa a jorrar. As primeiras pessoas alcançadas são os discípulos que estavam perto dele. Aquela água purificadora, aquela água transformadora, aquela água que dá vida a tudo que está morto, alcança primeiro os discípulos. 12 pessoas, água nos tornozelos. Depois o anjo mede 500 metros e a água dá nos joelhos. Após a ascensão de Jesus, alguns dias depois, no dia de Pentecoste, eles estão reunidos
num só lugar, orando, buscando a presença. E o Espírito Santo desce sobre algumas centenas de pessoas. E elas recebem o Espírito Santo. E elas começam a profetizar, começam a falar em línguas. E elas começam, aquele mover do Espírito Santo começa ali com cerca de 500 pessoas. Água pelos joelhos. O anjo mede mais 500 metros. E a água está na cintura. Quando Pedro se levanta a primeira vez para pregar, ele prega sobre morte e ressurreição de Jesus, e 3.000 almas se rendem ao Senhor em uma pregação. De 12 pulou para 500, de 500 pulou para 3.000. Água nos tornozelos, água nos joelhos, água na cintura. A multiplicação, vocês estão entendendo a multiplicação? O Espírito Santo já está falando ao seu coração a respeito da multiplicação. E depois o anjo mede mais 500 metros. E Ezequiel fala que ele não consegue mais andar, perdeu o chão. Ele precisa mergulhar, ele perdeu o controle das águas. 2000 anos depois, o Evangelho de Jesus já alcançou os 4 cantos do mundo. E esse Evangelho é imparável. Não tem como parar o Evangelho. Estamos mergulhados. Não tem governo, não tem poder humano, não tem palavra negativa, não tem crítica. Nada para o Evangelho. Nós estamos nadando no rio do Espírito. Não dá para voltar atrás. Não dá para parar. Ninguém para o Evangelho de Cristo. Água nos tornozelos, 12 pessoas. Água nos joelhos, 500 pessoas. Água nos lombos, 3.000 pessoas. Água onde você não consegue mais ter contato com o chão. 2000 anos depois, o Evangelho chegou aos 4 cantos da terra. E nós estamos aqui rendendo a nossa vida, adorando a Deus. E tudo isso começou como? Começou há 2000 anos atrás, quando a água começou a brotar debaixo da soleira da porta. Esse rio alcançou você. Você está aqui essa noite porque esse rio te alcançou. Esse rio alcançou você. 2000 anos depois, esse rio te alcança. E nós temos agora 2 alternativas. Ou você mergulha no rio, ou você fica à margem, olhando o que esse rio está fazendo. E eu lembrei daquela mensagem que nós compartilhamos aqui sobre a porta. Ou você passa pela porta, ou você fica do lado de fora da porta, olhando o que Deus está fazendo dentro da porta. Ou você mergulha no rio, ou você fica do lado de fora vendo o que Deus está fazendo dentro do rio. Tanto na visão da porta quanto na visão do rio, a escolha é minha. Sou eu que escolho se eu vou passar pela porta ou ficar do lado de fora. Sou eu que escolho se vou entrar no rio ou se vou ficar às margens só observando o que esse rio está fazendo. Quando a gente vai lá em João 4 e a gente tem Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala assim: se você beber da água que eu te der, se você beber, você nunca mais terá sede. Porque todo mundo que bebe da água que eu dou, um rio flui de dentro dele a jorrar para a vida eterna. Quando você entra nesse rio, você não somente é levado pelo rio, você faz parte do rio. Entende que eu estou falando que você faz parte do rio? Porque o rio
em que você nada, o rio do Espírito Santo que leva você, ele é o mesmo que brota dentro de você. Você faz parte do rio. Você não só nada no rio, você não só sente, mas você faz parte, porque esse rio brota de dentro de você. Você começa a fazer parte do rio. Você não só entra no rio, mas você faz parte do rio. E no finalzinho da visão de Ezequiel, ele fala que o rio correu até alcançar o Mar Morto. E quando esse rio ele despeja, suas águas purificadoras são despejadas no Mar Morto. Tudo que está morto ganha vida. Vamos lá, didática. Você mergulha nesse rio. Você já está mergulhado nesse rio. E esse rio faz parte de você. Esse rio ele jorra de dentro de você. Eu não sei o que está morto perto de você. Eu não sei o que está morto dentro de você ou o que está morto perto de você. Mas quando esse rio chegar, vai ganhar vida. Eu não sei se o que está morto perto de você é o seu casamento. Se for o seu casamento, esse rio vai fazer gerar vida. Eu não sei se o que está morto é o seu relacionamento com os seus pais. Eu não sei se o que está morto é o relacionamento com seus filhos. Eu não sei se o que está morto é uma pessoa que você anda muito envolvido com as drogas. Talvez o que esteja morto é que uma pessoa que você ama muito, que você gostaria que estivesse aqui, está lá fora nesse momento. Talvez seja isso que esteja morto perto de você. Então você entende que o rio que vai dar vida àquilo que está morto, ele jorra de você. Ele jorra a partir de você. Quero chamar o louvor aqui essa noite, já. Essa fonte, ela começou a jorrar debaixo da soleira da porta do templo, lá no Calvário. Ela alcançou os discípulos, alcançou aquelas 500 pessoas em Pentecoste, alcançou 3.000 almas na primeira pregação de Pedro. 2.000 anos depois, ela alcança a mim e ela alcança você. Esse rio está aqui nesse lugar. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero te convidar a entrar no rio. Você só vai começar a jorrar, você só vai começar a fluir desse rio, dentro desse rio, quando você entrar. Sai da beirada, sai da beirada, sai da beirada. No ano passado, quando nós estávamos no congresso de louvor e intercessão lá na Matriz, teve uma palavra que mexeu muito comigo, que foi em cima dessa passagem. Em cima dessa passagem de Ezequiel, mas o que me chamou a atenção na palavra da pastora foi o seguinte: quando você está à margem do rio, com água pelos tornozelos, pelos joelhos, pelo lombro, quando você está à margem do rio, em um lugar, em uma altura, onde você tem domínio, onde você consegue andar para onde você quer, onde você consegue passear para onde você quer. Existem muitas interferências do lado de fora que podem te fazer sair de dentro desse rio, que podem te fazer sair desse lugar. Eu tenho certeza que você que está aqui essa noite recebeu o convite para estar lá fora, mas você escolheu estar aqui dentro. Conforme você mergulha nesse rio, quando você mergulha no rio, quando você perde o chão e você mergulha e você está completamente imerso no rio, sabe o que acontece? Você para de ouvir o ruído externo. Você só consegue ouvir o barulho da água. Quando você entra no rio,
rio, quando você mergulha no rio, você só escuta o barulho da água. E essa água é o próprio Deus falando com você. A sua audição, ela fica limpa, porque ali, naquele lugar, debaixo do rio, nada pode tirar você de lá, porque nada mais interfere. Você só consegue escutar o barulho das águas. Deixa o barulho das águas inundar você essa noite, aleluia. Lá em Levítico, no capítulo 6, tem um versículo que fala assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Só que no versículo anterior, a palavra fala o seguinte: o sacerdote trará lenha todos os dias, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Para que o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague, você precisa trazer combustível ao altar todos os dias. É todos os dias. Não é dia sim, dia não. Não é uma vez por semana. Não é quinta-feira à noite e domingo à noite. Não é só quarta-feira à noite no GC. O combustível você traz todos os dias. Traz o combustível para o altar todos os dias. E aí sim, trazendo combustível todos os dias para o altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A chama não se apaga, o amor não esfria, a paixão pelo Senhor só aumenta e você vai sendo cheio. Mas para ser cheio, você precisa trazer lenha todos os dias. Você precisa trazer combustível para o altar todos os dias. Aleluia. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Você está nesse momento pedindo para ser cheio. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Traz a lenha para o altar. Traz a lenha para o altar. Busca o Senhor em oração. Busca o Senhor no seu secreto. Busca o Senhor no lugar onde você se encontra com Deus todos os dias. Quer ser cheio, mas o lugar de ser cheio é no seu secreto com Deus. Continua pedindo para ser cheio. Eu encho todo aquele que me pede. Eu encho todo aquele que me pede. Eu estou em cada lugar secreto. Eu estou em cada lugar secreto. Cada um que me busca no seu lugar secreto, eu estou com você nesse lugar secreto. Eu estou na madrugada de joelhos dobrados contigo. Eu estou contemplando as estrelas contigo. Eu estou na direção daquele carro contigo. Eu estou na cozinha cuidando do alimento contigo. Eu estou caminhando na rua contigo. Eu conheço cada lugar secreto. Eu estou em cada lugar secreto. Eu estou cuidando dos seus
filhos junto com você. Eu estou cuidando do seu esposo junto com você. Eu estou cuidando da sua esposa junto com você. Aonde existe uma pessoa clamando e me adorando, eu estou no lugar secreto. Eu estou dentro do quarto com você. Eu estou debaixo do chuveiro com você. Eu estou escondido naquele cantinho que ninguém te vê. Eu estou escondido lá com você. Eu estou em cada lugar secreto. O meu amor será derramado no lugar secreto. A minha vida será derramada no lugar secreto. Aquele que me busca me encontra no lugar secreto. Aleluia. Eu quero convidar você aqui na frente essa noite. Você que quer ser cheio de Deus. O mundo lá fora está se enchendo de tudo aquilo que faz separação entre nós e Deus. No entanto, o rio da vida que flui através de mim, que flui através de você, precisa derramar no Mar Morto. O rio que flui de debaixo da soleira da porta precisa fluir até alcançar o Mar Morto. Nesse momento, essa cidade lá fora está sendo entregue ao Mar Morto. Só que dentro dessa igreja existe um rio que está fluindo do trono de Deus. E esse rio que está fluindo do trono de Deus vai alcançar o Mar Morto. Nós vamos alcançar o Mar Morto e nós vamos levar vida para o Mar Morto. Eu não sei qual é o seu ministério. Eu não sei como é que você serve na igreja. Mas Deus quer usar o seu serviço para alcançar o Mar Morto. Como é que você serve na casa do Pai? Deus quer alcançar o Mar Morto. E esse rio vai fluir através de você. O rio não para num lago. Se nós ficarmos com essa presença só pra gente, nós nos tornamos um lago. Se a gente fica com essa presença, com esse poder só pra gente, a gente se torna um lago. A presença de Deus não é um lago. A presença de Deus é um rio que corre e deságua no mar. E por onde esse rio passa, tudo ganha vida. Espírito Santo, nós estamos aqui essa noite e queremos ser cheios de Ti. Queremos ser mais cheios de Ti. Cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente, elas querem mais. Não é que elas não tenham, elas têm. Só que elas querem mais. Não é que elas não tenham o Espírito, é que elas querem mais. É que elas querem ir mais fundo. Muitas dessas pessoas que estão aqui na frente já estão mergulhadas. Só que elas querem ir mais fundo ainda. Elas querem ir mais fundo. Elas querem ir mais fundo. Mais fundo. Elas querem ir mais fundo. Mais fundo do que jamais foram. Elas já são cheias de Ti, mas elas querem ir mais fundo. Elas querem ir mais fundo.